Oiê! Bora se arrumar comigo para ir ao aniversário da minha amiga? Eu estou bem animada porque vai ter várias amigas minhas lá e aparentemente vão trazer jogos, aqueles do tipo de tabuleiro, detetive, imagem e ação. Imagem e ação, no caso, não é de tabuleiro, né? Mas, enfim, esse tipo de jogo que eu acho muito legal e eu não tenho costume de jogar porque eu não tenho nenhum desses. Mas esses jogos me fazem lembrar a minha infância, por causa que eu morava em condomínio e aí eu tinha as minhas amigas e uma delas tinha um quarto cheio desses jogos e eu amava jogar com ela. Era muito divertido. Quando eu mudei pra cá, eu acabei me distanciando um pouco, né? Um pouco não, né? Tô morando a 900 quilômetros de distância, então não tinha mais como jogar. E aí fiquei aqui, fiquei um tempão sem jogar esse tipo de jogo. A ocasião vai ser um jantar e vai ser jantar de massa. E para quem não sabe, massa é a minha comida favorita. Não importa se é macarrão, se é lasanha, todo tipo de massa eu amo. Então eu também estou animada para comer. Começar a minha maquiagem e eu já estou com a minha roupa decidida. Ela é uma roupa um pouco mais quentinha porque começou a esfriar do nada, gente. Semana passada tava um calor de 40 graus e decidiu esfriar esse final de semana. Essa semana passada não, ainda falei errado, né? Que começou a esfriar ontem. Essa semana mesmo ainda tava um calor de 40 graus. Então assim, não está dando para entender nada. Cancelei a minha maquiagem com pó e também fiz um olho, ficou desse jeito. E agora eu tenho que fazer o outro. E, gente, eu tô passando tanta raiva, mas tanta raiva com o meu delineador que eu não sei o que acontece, que as pontinhas do meu delineador não quer mais funcionar. Seja qual for o delineador, sempre dá problema. E eu não sei o que que acontece, que com as pessoas continua funcionando normalmente. E o problema não é tipo, nossa, eu tô mostrando o dedo do meio, né? Que horror. E o problema não é o delineador em si, porque ainda tem tinta, ainda tinta? Eu acho que é tinta. Ainda tem tinta, mas a ponta não funciona e eu não consigo fazer o delineado direito com essa parte mais grossinha, porque não fica a pontinha bonitinha. Alguém, pelo amor de Deus, me fala como que eu faço pra isso daqui voltar ao normal, porque eu já bati ele, eu já fiquei pá, 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 e não volta. Bom, eu fiz esse delineado aqui, deu um trabalhão, fiquei meia hora só fazendo esse troço, e agora eu vou fazer do outro lado, que é mais meia hora. Bom, eu terminei de passar o rímel, agora eu vou pentear a sobrancelha e eu lembrei de um negócio que eu queria comentar com vocês, gente. Sexta-feira eu fui fazer a prova Treineiro Enem, que a minha escola oferece. Ainda não é o Enem oficial, que inclusive esse ano eu vou fazer o Treineiro, né, que é só em novembro. Mas a minha escola teve no decorrer do ano aqueles treineiros que eu não sei se é toda escola que faz isso, mas a minha faz, né? E eu nunca tinha ido em nenhum. Confesso que uma vez foi por preguiça e outra vez foi porque eu estava doente. Mas enfim, aí sexta-feira eu resolvi ir também porque eles iriam dar um pouco de nota dessa vez se você fosse só por ir você já ganhava nota. Então eu falei, uma ótima oportunidade, né? Tá chegando o Enem, vamos ver como que é. E resolvi ir. Gente, eu nunca passei tanta raiva em toda. Meu Deus, eu bati a mão na gaveta. Eu nunca passei tanta raiva em toda a minha vida. Eu já estava um pouco estressada esses últimos dias. Eu nem sei porque eu estou estressada, nem eu mesma estou me aguentando. Mas tudo bem. Tudo bem não tá muito bem não, mas a gente finge que tá até passar todo esse estresse por exatamente nada. E eu fui fazer a tal prova, né? Eu entrei naquela sala já pensando, fica calma, por causa que é uma prova grande, vai ter que fazer redação, que a escola ela fez um pouquinho diferente de como tá sendo o Enem hoje em dia. Ela fez o modelo antigo, que o primeiro dia foi de humanas e linguagens, mais uma redação. Eu comecei fazendo um terço da prova, ou seja, eu já tinha feito ali umas 32 questões mais ou menos, a prova tem 90, e aí eu decidi fazer redação, porque a redação é uma das coisas mais importantes, e eu já estava cansada de ler os textos da parte de linguagens. Gente, eu terminei aquela redação rezando para que a minha prova tivesse sido feita magicamente, eu não aguentava mais.
Quando eu escutava as pessoas falando, nossa, o Enem é muito difícil de fazer porque é muito cansativo, eu não discordava, porque eu realmente imaginava que era cansativo de se fazer o Enem. Afinal, quando eu fazia aqueles simulados da minha escola, que tinha coisa de 40 questões, eu já me sentia cansada. Então, imagina uma prova que tem 90 questões. Só que eu pensava, não, eu vou tirar de letra, né? Porque o negócio até lá já vai ter acostumado e tudo mais. Gente, eu nunca fiquei tão. O vídeo cortou o que eu ia falar. Eu nunca fiquei tão arrependida de ter me inscrito nesse Enem deste ano. Eu não quero fazer aquele troço. Misericórdia. É sério, eu nunca me senti tão mal em uma prova. Eu comecei me sentindo mal por causa que eu levei um lanche, mas o lanche não foi o suficiente para 5 horas e meia de prova. Percebi isso assim na metade da prova e não tinha como eu comprar, ninguém ali tinha. Afinal, era um negócio treineiro, então assim, tava meio, né? Não tava levando 100% a sério as pessoas ali em volta, tá? Nesse sentido que eu estou falando. E aí, não tinha mais ninguém com lanche, porque ninguém tinha levado muito lanche. E aí eu comecei a ficar estressada por causa que eu não tava entendendo mais nada do que eu tava lendo. Eu fiquei um pouco chateada por causa que a minha redação, ela não ficou tão boa. E eu sou uma pessoa que vai muito bem em redação. Só que ali na hora, com o tema que tinha me passado, eu não queria defender aquele tema. Por causa que o tema que foi, eu não concordava com muita coisa que eu escrevi, mas eu também não discordava. E não era algo em que eu já tinha feito uma pesquisa que tinha um repertório bom. Eu tava tirando coisa assim da Constituição Federal, que eu nem sei se foi uma coisa certa que eu coloquei. Estou torcendo que sim, e eu acho que eu tirei um 700. Talvez, por causa que eu fiz toda a estrutura bem certinha, eu fiz uma argumentação até que boa, só que muita coisa vai com um repertório, e eu não tinha um repertório nem de filme e de livro. Gente, eu nunca li sobre o assunto que foi colocado ali. Eu achava que eu ia super bem na redação, mas não sei não. Acho que eu tiro uns 700, foi a primeira vez que eu fiz esse treineiro da minha escola e provavelmente vai ser a última, porque já tá chegando o Enem, aí só ano que vem. Já foi assim pra eu ter certeza que eu vou levar um tapa na cara no Enem, de verdade, mesmo que eu vá como treineiro, eu vou levar um belo de um tapa na cara. E pode ser que 700 pra vocês seja uma nota assim, nossa, primeira vez, né? Só que na escola eu tava acostumada assim a tirar 900, 950. Eu realmente sou muito boa fazendo redação. Só que a pressão que eu tava sentindo ali na hora de ainda ter que fazer 2/3 de prova, porque assim, ainda faltava um pouco de linguagens, que são 45 questões, e ainda falta a parte de humanas. A partir da questão 55, gente, eu simplesmente desisti da prova. Primeiro, por causa que ainda faltava 1 hora de prova e faltava 35 questões. Eu sabia que eu não conseguiria fazer tudo tão rápido assim. E assim, 35 questões que eu ainda tinha que passar no gabarito. O gabarito eu tava fazendo conforme eu ia fazer na prova. Eu fiz a questão 1, passava, entendeu o que eu quis dizer? Então, ainda faltava 35 questões, faltava 1 hora e eu estava cansada. Eu sabia que eu não ia conseguir fazer uma prova tão rápido estando cansada. Então, eu simplesmente desisti e comecei a chutar tudo. Então, eu tenho certeza que eu não vou tão bem, porque uma das 55 ali, eu com certeza vou ter errado alguma, né? Muito difícil eu ter acertado tudo. E aí, a partir das 55, eu ter acertado no chute, seria muita sorte. Troquei de roupa, depois eu mostro pra vocês como que ficou. Eu coloquei uma meia calça pra ficar mais quentinha, porque esse vestido, ele esquenta. Mas, gente, vocês não têm noção o quão gelado tá lá fora. E agora eu vou começar a colocar os acessórios que eu escolhi da a cor prata não, é cor dourada. E eu queria continuar falando com vocês sobre o Enem, outras observações. A primeira outra observação, né, que eu tive, além da prova aparentemente ser torturante, porque, gente, a pressão que já é colocada para os alunos fazerem o Enem, juntando com essa prova, que são 90 questões, de uma vez assim, 5 horas e meia, e são questões que não são difíceis. Pelo menos para mim não foi, por causa que eu estudo bastante, eu sempre estudei a minha vida toda, né? Eu estudei em colégio particular, mas o que eu queria apontar é que teve palavras ali que eu nunca
Nunca vi na minha vida, gente. E eu sou uma pessoa que estuda, que se esforça e que lê muito. Mas tinha palavras ali que eu simplesmente nunca ouvi. Eu fiquei olhando assim, pensando. Qual que é o sentido dessa palavra nessa frase? O que que isso daqui pode significar? E aí eu fui fazendo desse jeito. Esse rangido foi minha cadeira. E outra coisa que eu queria mostrar, ó, meu brinquinho novo. Eu comprei pra minha amiga nessa loja aqui e minha cadeira continua rangendo. Um brinco pra ela. E aí no mesmo dia eu comprei esse daqui. Eu amo essa loja. Não é propaganda, é bem que poderia ser, porque eu amo os acessórios dessa loja. Eles são semi-joias, mas são semi-joias perfeitas. Eu tenho esses daqui, ó. Essa argolinha, por exemplo, eu tenho ela há mais de 1 ano e ela tá em perfeito estado. Ela nunca estragou, nunca empretejou, nem nada. Realmente tá sendo, assim, uma dica pra vocês, porque propaganda ainda não é. Gente, eu fiquei gravando pro TikTok e tirando foto e acabei não gravando pra vocês como que tá a minha roupa. E depois eu gravo. Olha a pata aqui, já estragou o penteado dela, mas tudo bem. Meus pais vão sair e eu vou ficar lá na minha amiga, eu mostro mais lá. Hoje eu não fiz muita coisa, mas nem as coisas que eu fiz eu mostrei pra vocês. Hoje eu assisti um filme muito legal, eu nunca tinha assistido, que é Mamma Mia. Eu assisti o primeiro, eu sei que tem o segundo, eu inclusive preciso ver porque eu tenho receio de sair da Netflix e eu acabar não conseguindo ver. E também fui à academia depois do almoço e agora eu estou aqui estudando, ó, física. Tô estudando pressão hidrostática e eu tô entendendo. Ainda bem que é um conteúdo bem facinho que vai cair na prova, então assim, eu tô entendendo de boa, não sou uma pessoa tão boa assim em física. E depois eu tenho que estudar trabalho mecânico, que também é um conteúdo fácil. E estou aqui, ó, cuidando da Pandorinha. Olha ela ali deitadinha no chão, que ela está com medo, gente. Minha cachorra é muito medrosa. Mas eu também não tiro a razão dela de estar com medo, porque eu tenho um vizinho aqui que eu acho que ele não bate muito bem da cabeça, porque ele fica gritando por causa de jogo. Tá tendo jogo de futebol e provavelmente o time dele está perdendo, e aí ele fica irritado e começa a berrar, bater nas coisas, xingando. Eu não entendo desse povo não, mas tudo bem, né? Eu só ignoro. Hoje é aniversário da cidade, então é feriado e eu não tive aula. É uma segunda-feira e agora à tarde eu saí, eu fui para o shopping e eu fui procurar uma roupa para o aniversário do meu irmão. Eu até encontrei uma saia que eu achei a coisa mais linda, porém não tinha meu tamanho, então eu acabei não trazendo nada. E eu quero mostrar pra vocês qual que foi o meu look, porque eu esqueci completamente de gravar antes de sair de casa. Na verdade eu não gravei nada hoje pra vocês. Mas olha aqui, que bonitinha que ficou a minha roupa. Fazia um tempão que eu não usava este blazer meu. Olha aqui, coturno, como sempre, já de guerra. E a luz não está tão boa, mas deu pra ter uma noção qual que é a minha roupa. 17h30 e eu já estou aqui em casa, vou começar a me arrumar para lavar o meu cabelo, porque amanhã eu farei na escola uma entrevista, como se fosse um podcast, que me chamaram, gente, eu tô muito animada. Eu já tirei fotos para aqueles outdoors da escola, aparecer em Instagram, esse tipo de coisa, e agora eu vou fazer essa entrevista. Gente, eu tô tão animada, vocês não têm noção, porque eu adoro esse tipo de coisa. Tem que tirar o colar aqui. E aí eu vou lavar o cabelo. Eu também quero fazer um pouco da minha sobrancelha. Não fazer, mas tirar um pouquinho dela, que tem algumas partes que estão saindo fora, assim, do desenho dela. E aí eu quero arrumar isso. E é isso que eu tenho que fazer. Também tenho que estudar pra física, por causa que eu tenho 2 físicas, a do itinerário formativo e a formação geral básica, que aí usam aquelas siglas IF e FGB. E aí eu já estudei pra FGB, mas o IF eu ainda não estudei, preciso fazer isso. E amanhã eu tenho também que fazer atividades, que eu só fiz do FGB. Hoje não vai dar tempo de fazer o itinerário formativo, tenho certeza. Hoje eu demorei demais no meu banho, eu tinha que ter demorado bem menos pra conseguir ter mais tempo de fazer a maquiagem. Mas tudo bem, já são 6h30 e eu costumo sair de casa umas 6h40. Terminei de passar o corretivo e também o pó. E agora eu vou vir aqui, ó,
pro rímel. Gente, eu tô adorando esse rímel da Natura. Eu recomendo muito vocês comprarem, porque ele dá um alongamento incrível. Também tem aquele em que dá volume, e eu não testei ele por causa que os meus cílios, ele já tem uma boa quantidade assim. Eu gosto do volume dele. E aí eu só comprei o que alonga, e eu recomendo demais. Gente do céu, eu dei uma exagerada no blush e no rímel, mas tudo bem. Com o tempo ele vai dando uma uniformizada, vamos dizer assim, e aí vai ficar bonitinho, porque agora, na minha opinião, tá muito exagerado. Eu não sou acostumada a passar tanto assim. Mas vai dar tudo certo. Agora eu vou passar o iluminador e vamos brilhar. Eu estou torcendo que dê tudo certo nessa entrevista, por causa que eu nunca fiz nada desse estilo. Então eu espero que eu fale tudo certinho. Eu tô acostumada a gravar, mas não com uma pessoa conversando comigo. Eu aqui no meu quarto, gravando sozinha. Se eu errar, eu simplesmente regravo e vamos lá, né? Vamos na fé que vai dar tudo certo. Vou dar uma contornadinha aqui no meu nariz. Inclusive, é uma dica para pessoas que não gostam de usar contorno. Contornem com o iluminador. Fazem como se usasse um contorno mesmo, gente. E fica muito bonitinho. Eu, pelo menos, gosto. Acabei de chegar da escola e eu queria comentar com vocês o que eu achei, como foi a entrevista barra podcast, como vocês quiserem chamar. E eu simplesmente amei, gente. Eu tava muito nervosa, tanto que eu tava batendo os dentes assim, eu tava respirando fundo. Porque assim, eu sou um pouco ansiosa, vamos dizer assim. Eu acho que eu sou um pouco ansiosa quando tem essas coisas de gravação e não sou eu gravando, as pessoas estão me gravando. Então eu fico meio, não sei o que eu vou falar, e por ser ali na hora eu tinha que responder o que vier na minha mente, mas deu tudo certo, gente. Eu consegui responder tudo certinho. Eu adorei a experiência. Mas, gente, eu estou com uma cólica e uma dor de cabeça que vocês não têm noção. E eu não tinha remédio, então eu fiquei a manhã inteira desse jeito. Agora eu vou almoçar e depois eu vou tomar um remédio e torcer pra melhorar, porque eu ainda tenho que estudar física. E de tarde eu também tenho consulta. Eu vou ter uma consulta online mesmo, por causa que a minha ginecologista, ela é lá de Ribeirão, e aí não tem como eu ir até Ribeirão só pra fazer o retorno. Então a gente vai fazer online. Gente, essa última semana e a semana passada, eu estou tendo assim uma maré de sorte tão incrível, mas tão incrível. Eu estou sendo irônica, deixando bem claro. Tá acontecendo um monte de coisa que assim, não era pra acontecer, sabe? Vamos lá, os eventos da minha vida que aconteceram hoje. E aí eu tô considerando uma maré de sorte assim maravilhosa. Primeiro fato que aconteceu hoje, eu acordar com cólica e dor de cabeça. Sim, ó, foi incrível, galera. Eu amei isso. Gostei que a entrevista deu certo, pelo menos uma coisa boa aconteceu no dia de hoje, né? E outra coisa que está dando errado. Agora era para eu estar na minha consulta, só que simplesmente a secretária da ginecologista não aparece, não fala nada, e eu e minha mãe, a gente não sabe o que está acontecendo. Minha mãe já mandou mensagem, mas ainda não responderam. Tudo bem, né? Tô aqui estudando ainda para física, ó, estou aqui com as minhas coisinhas, estou entendendo, considero isso uma sorte grande, não estou sendo irônica agora. Entendi as duas matérias de física, agora só basta ir bem na prova, né? Lembrei das outras coisas que me deixaram chateada no dia de hoje. Eu não fui tão bem assim na prova de arte. Na verdade, eu não fui bem, não fui tão bem. Não fui tão bem a tirar um 7. Não, eu não fui bem na prova de arte e eu estudei para essa prova. Se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse feito exercício, tudo bem, eu entenderia não ter ido bem. Mas eu fiz tudo isso, eu ainda não recebi a prova, eu vi a nota pelo portal. Então, assim, vou ver ainda o que deu errado ali na prova, né? O que deu de ruim. Outra coisa que eu descobri é que eu ia ter Olimpíada hoje de português e eu simplesmente não fui por causa que eles marcaram um dia antes da prova de física e eu tinha que decidir, ou eu fazia a Olimpíada que eu queria fazer, ou eu estudava pra física. Aí eu decidi o quê? Estudar pra física, né? Prioridade é passar de ano, né, galera? Eu acho assim que estão querendo me testar, porque esse ano eu falei que eu ia ser uma pessoa diferente, que eu ia ser mais calma, e eu realmente estou tentando ser, controlando as minhas emoções, porque eu sempre fui alguém que é muito estourada, sabe? Que é muito brava, ou é sempre 880. Ou eu estou muito nervosa, ou eu estou muito triste, ou eu estou bem.
Gente, eu tenho que me arrumar pra voltar pra escola, porque assim, já são 1h30 e minha aula começa daqui a pouco. Não vou dizer o horário porque não pode, né? E aí, chegou a encomenda da Amazon, que eu também não posso mostrar essa parte de cima porque tem meu nome, minhas informações. Mas, gente, chegou a caixa da Amazon. Eu amo quando chega a caixa da Amazon, porque quer dizer que chegou meus livros. Eu comprei 4 livros, e eu acabei de ver que espirrou papelão ali. Eu comprei 4 livros que eu tava querendo, assim, há muito tempo. Um box, que é o box de jogos de herança, tava na promoção. E eu tava querendo muito ler isso aqui, gente. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo rasgar agora. Tá, consegui abrir. Ai, meu Deus, que lindinho. Gente, que grande também. Calma aí, que um dos livros aqui saiu do box. Gente, podia ter embalado, né? Esse box daqui se estraga. Mas tudo bem. Aqui, o box de jogos de herança. Olha que coisa mais linda, gente. Essas daqui são as capas novas. E eu consegui comprar na promoção. Tava quanto? Tava R$ 75. Você tem noção que isso daqui saiu 25 cada livro? Isso é uma raridade hoje em dia. Então aqui, ó, está o box. E aqui está o terceiro livro de Fazendo Meu Filme. Deixa eu ver se eu consigo estourar o plástico. Consegui tirar. Olha isso! Tô surtando, gente. Eu tenho o primeiro, o segundo, faltava o terceiro, agora também tem o quarto, né, e o quinto, que é o lado B. Enfim, aqui também tem essas tinta guache que a minha mãe queria pra fazer um negócio pro aniversário do meu irmão. E aí comprou tudo e conseguiu frete grátis. Eu amo isso da Amazon, que eles dão um frete grátis em uma determinada quantidade, assim, que você compra, um determinado valor, na verdade. Só que esse valor aumentou. Quando eu comecei a comprar na Amazon, o valor era mais baixo, mas tudo bem. Ai, tô tão feliz! Já são 19h30 e sabem o que eu fiz? Exatamente nada. E assim, eu não estudei e eu vou explicar o porquê. A minha mãe foi quem buscou, então eu cheguei assim no horário, por causa que ela me busca logo que eu saio da escola. E aí, a gente chegou aqui em casa e ela já tá montando o bolo do meu irmão, que vai ser um bolo fake, aqueles que são feitos de isopor, e ela que tá montando tudo, colocando EVA, colocando a decoração que ela quer fazer. E aí eu fui ajudar ela a fazer essa decoração. E isso demora. Aí eu fiquei um tempão ajudando ela. Depois eu fui lavar o meu cabelo, eu terminei de lavar o cabelo, ela ainda tava lá fazendo decoração. Aí eu fui ajudar mais um pouco e agora ela tá fazendo a janta. E hoje o que eu tinha em mente? Fazer a tarefa de matemática e estudar para biologia. Vocês acham que vai dar tempo? Não vai não. E eu não sou o tipo de pessoa que vai dormir tarde por causa de estudo. Vocês podem ter certeza que eu não vou dormir tarde por causa que eu tenho que estudar. No máximo 10 horas eu vou estar na minha cama. Então assim, eu vou começar estudando para biologia, que é a minha prioridade, depois que eu terminar de jantar, né? E depois eu vejo se dá tempo de fazer a tarefa de matemática. 1 hora depois eu estou aqui, ó, estudando. Vou estudar agora a zoologia dos platelmintos. E assim, matéria que eu não gosto, gente. Essa biologia aqui que eu vou estudar agora, eu não gosto de jeito nenhum, que é a biologia sobre os animais. Eu prefiro 1000 vezes a outra que eu tenho, que é sobre corpo humano, que a gente vai estudar, por exemplo, DNA e RNA. Então, assim, mas vamos lá, né? Vou estudar um capítulo hoje e o outro eu estudo outro dia. São 10 horas da noite e eu finalmente... Agora que eu vi... Não acredito. Olha aqui, gente. Minha piranha quebrou. Não creio. Acho que eu vou jogar fora. Não sei, eu vou continuar usando pra fazer graça nos vídeos. Júlia, foco. Eu terminei de estudar agora, são 10 horas, tá um pouquinho tarde, eu não gosto de terminar tão tarde assim, mas eu queria muito acabar o capítulo que eu estava estudando. E eu consegui terminar ele, fiquei muito feliz. E aí eu queria comentar com vocês o que aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã vocês devem ter percebido que eu tive prova de física. Devem ter percebido não, né? Eu falei aqui, eu ia ter prova de física. E como eu tinha explicado, tem duas físicas, a física FGB e a física IF.
Para quem está acompanhando aqui após as férias de julho, sabe que eu estou em um processo de voltar a estudar igual eu estava assim estudando no nono ano. Não igual, mas o ritmo que eu tinha no nono ano, porque eu estudava todos os dias e quando eu comecei a estudar no integral, eu tive muita dificuldade de fazer isso pelo fato de eu ter que estudar à noite e eu nunca tive esse costume. Então, assim, durante as férias de julho eu fiz toda uma organização, eu fiz a minha rotina, estou seguindo a minha rotina desde então. Só que eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou uma pessoa que tem completamente uma disciplina. No primeiro semestre foi muito difícil para mim, eu tive vários problemas com ansiedade, com outras coisas que fizeram com que os meus estudos não fossem a minha prioridade. Não é que não fosse a minha prioridade, mas era muito difícil fazer com que isso fosse a minha prioridade. Eu acho que muitos adolescentes vão entender o que eu tô querendo dizer. Não é que a gente não queira estudar, é que muitas vezes o nosso corpo não deixa a gente estudar. Não sei se eu consegui passar o que eu estou querendo dizer. Aí, na semana passada, eu passei por uma semana assim, que eu deixei os meus estudos um pouquinho de lado, não consegui seguir a rotina, aí eu acabei me frustrando, várias coisas aconteceram que não saíram do jeito que eu tinha planejado, então eu também fiquei frustrada com coisas fora da escola. Eu tava bem revoltada semana passada, na verdade, mas tudo bem, tá passando agora, né? E isso fez com que atrapalhasse os meus estudos. E aí, o que a Bonita resolveu fazer? Uma matéria que eu tenho dificuldade é física. E aí, uma das físicas, eu estudei tudo certinho, fiz exercício. E a outra física, que é do itinerário formativo, que é o IF, eu simplesmente deixei para estudar de última hora. Foi assim, uma completa irresponsabilidade minha. E eu estudei, eu não deixei de estudar, deixando isso bem claro. Eu estudei de última hora, sim. Só que como eu sou uma pessoa que tem uma certa dificuldade nessa matéria, não foi o suficiente para mim. Ontem eu simplesmente tive uma crise de choro, sem brincadeira, eu fui dormir chorando, mas eu dormi muito bem e eu acordei bem. Só que na hora de fazer a prova, mesmo sabendo todas as fórmulas, tendo feito exercícios aqui em casa, conseguido fazer, eu cheguei lá na prova e eu simplesmente não conseguia fazer nada. Eu com certeza tirei uma nota horrível nessa prova, mas eu tenho a prova de recuperação, ainda bem, eu com certeza vou fazê-la, porque eu sei que tenho como tirar uma nota melhor do que essa. Só que aí hoje eu tava frustrada, eu já tinha chorado um monte ontem. Aí eu fui pro banheiro da escola, eu fui chorar mais por causa que eu sou assim, gente. Eu sou uma pessoa que chora demais quando tá relacionada à escola. Inclusive, isso era uma coisa que eu precisava melhorar, mas não sei não se vai estar rolando. E aí eu aproveitei que a minha mãe que está me buscando esses dias na escola e eu pedi pra ela me buscar, porque ela não trabalha, então assim, não iria atrapalhar ela. E aí eu simplesmente fui embora da escola por causa que eu estava muito mal com uma prova, mas também eu tenho outra desculpa pra ter ido embora, que eu tava com muita dor de cabeça. Então assim, tem uma outra desculpa, cólica e dor de cabeça, assim, ó, são combinações horríveis. Mas a principal coisa foi por causa da prova, eu me frustrei demais com isso. Isso pode parecer a coisa mais mimada do mundo, mas eu me cobro demais em relação à escola. E aí isso fez com que eu me sentisse muito mal. E ter ido embora da escola, mesmo parecendo uma coisa mimada, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fiquei aqui em casa, eu descansei, eu cheguei aqui no meu quarto, eu não durmo durante o dia. Eu não dormi, eu simplesmente fiquei deitada, eu assisti uma série, eu comi uma comida que eu gosto, que inclusive eu pedi um brownie, que a minha vizinha aqui, ela faz brownie. E aí eu pedi um brownie que era de massa branca com geleia de frutas vermelhas. Muito gostoso, gente. Era geleia? Eu acho que era geleia. Geleia de frutas vermelhas. Muito gostoso, mas eu ainda assim prefiro o brownie com massa tradicional. Mas eu gosto de experimentar coisas diferentes e era gostoso. E aí eu fiz coisas que eu gosto para eu conseguir me sentir melhor. Eu coloquei a minha cabeça no lugar, eu escrevi, que eu gosto de escrever para colocar a cabeça no lugar. Então assim, são coisas que eu queria comentar com vocês, que eu coloquei até uma ring light aqui para poder fazer minha skincare e gravar isso aqui bonitinho, que alguém pode vir a
Esqueci a palavra, caramba. Lembrei, gente, pode vir a se identificar com isso. E eu tenho que pensar se eu vou jogar fora ou não isso aqui. Fiquei chateada que quebrou. Que eu lembro que deu um trabalhão pra eu encontrar a piranha do jeitinho que eu queria. E eu encontrei, que foi essa daqui. Mas tudo bem. Os ácidos já secaram na pele. Eu já terminei de falar o que eu queria. E agora eu vou colocar a minha touca de cetim e simplesmente ir dormir. Na verdade, eu acho que eu vou ler o primeiro capítulo do livro, porque assim, eu tava muito animada para receber meus livros e eu adoro ler antes de dormir. Então foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos, tchau, tchau!